Vários países estão usando a Ucrânia de massa de manobra para atacar a Rússia. Então, enquanto a comunidade internacional está tentando acabar com a Rússia através da Ucrânia, afinal de contas, os Estados Unidos e outros membros da OTAN estão fornecendo armas, estão fornecendo soldados. É uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. É uma guerra da Inglaterra contra a Rússia. É uma guerra da Alemanha contra a Rússia. Mas quem está levando a bomba é a Ucrânia, que está servindo aí como massa de manobra. Essa é a tal guerra por procuração, que nos inglês eles dizem proxy war. É uma guerra covarde, porque nessa guerra morrem russos, morrem ucranianos, mas o único interesse que está sendo defendido nessas guerras é o interesse dos Estados Unidos. Como a população mundial não tem noção do que está acontecendo, eles conseguem controlar a opinião pública como se o Putin estivesse invadindo a Ucrânia e estivesse matando ucranianos, mas na verdade a situação é bem diferente. Nós temos uma união de vários países através da OTAN, usando o território da Ucrânia para protagonizar uma guerra contra a Rússia, que eles acabaram obrigando a Rússia a começar a guerra, porque foi mais ou menos assim. A OTAN, que é inimiga da Rússia, mandou o seguinte recado: a gente vai colocar bomba nuclear na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos encher a Ucrânia de bomba nuclear e apontar essas bombas para a Rússia. No momento que a Rússia falou que não pode, nós tivemos aí uma reação da Ucrânia falando, vou colocar sim. Quando a Ucrânia insistiu, começou a guerra. Mas a guerra não começou porque o Vladimir Putin queria matar ucranianos. A guerra começou porque aconteceu uma ameaça por parte da Ucrânia que eles colocariam armas nucleares da OTAN dentro da Ucrânia, que faz ali fronteira com a Rússia. Essas armas, obviamente, estariam apontadas para a Rússia. Isso é uma ameaça contra a Rússia. É como se seu vizinho decidisse colocar uma metralhadora apontada para sua cabeça. Ao lutar contra isso, a Rússia foi divulgada no mundo inteiro como um país invasor que invadiu a Ucrânia. Depois dessa divulgação, a guerra que começou entre Ucrânia e Rússia se tornou praticamente uma guerra mundial, porque a guerra agora tem todos os países da OTAN utilizando a Ucrânia como massa de manobra para lutar contra a Rússia. Enquanto o povo ucraniano está morrendo, as armas estão sendo fornecidas pela OTAN, pelos Estados Unidos e seus aliados. De qualquer forma, a grande piada que foi essa coisa da possibilidade do Tribunal Penal Internacional prender o Vladimir Putin tem uma finalidade política, porque eles já começam a chamar o Vladimir Putin de criminoso de guerra. A ideia é, o Tribunal Penal Internacional expediu um mandato de prisão contra o Putin, eles sabem que não vão prender o Putin, é praticamente impossível, mas eles podem dizer que o Putin é um condenado, né, por crimes de guerra, e aí eles continuam essa propaganda contra a Rússia, essa propaganda contra o Putin, que na verdade tem sido muito mais vítima nesse processo todo do que a própria Ucrânia. Afinal de contas, a OTAN está inteira na Ucrânia jogando bombas na Rússia, vamos dizer assim.